Caros estudantes da disciplina de Instrumentação para o Ensino da Matemática 4, convidamos você a aprofundar seus estudos sobre o Enem. A principal finalidade do Enem é a avaliação do desempenho escolar e acadêmico ao final do ensino médio. Os resultados podem possibilitar a constituição de parâmetros para a autoavaliação do participante, visando a continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho. Permitir a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio. Ser usados como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior. Permitir o acesso do participante a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior. Ser utilizado como instrumento de seleção para o ingresso nos diferentes setores do mundo do trabalho. Viabilizar o desenvolvimento dos estudantes e indicadores sobre a educação brasileira. A utilização dos resultados individuais do Enem para o acesso à educação superior ou em processos de seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho é facultativo. Os resultados podem ser usados de 4 formas: o acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificado SISU, ou o Programa Universidade para Todos ProUni, ou para acesso às instituições portuguesas. Também para financiamento estudantil, Fundo de Financiamento Estudantil FIES, ou desenvolvimento pessoal, autoavaliação e inserção no mercado. Melhorias na educação, estudos e indicadores para o aperfeiçoamento do ensino. As matrizes de referência do Enem indicam quais habilidades são avaliadas no exame. É a partir dela que são elaborados os itens, as questões das provas. O conteúdo cobrado no Enem é definido a partir de matrizes de referência, em 4 áreas do conhecimento: linguagens, códigos e tecnologias, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, que é química, física e biologia, ciências humanas e suas tecnologias, que é geografia, história, filosofia e sociologia. A matriz de referência do Enem para a área de matemática e suas tecnologias está de acordo com os conteúdos estruturantes dos documentos oficiais em âmbito federal e estadual que estudamos. O exame visa averiguar o conhecimento matemático dos alunos concluintes do ensino médio e estão expressos nos seguintes objetivos: construir significados para os números naturais inteiros, racionais e reais, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano, construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade, a solução de problemas do cotidiano, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabela, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação, interpretação, compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostra e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. No documento oficial do Enem estão contidas as competências e habilidades aferidas no exame. Trazemos aqui o exemplo da competência 1 com suas respectivas habilidades. Então, observe. Para a competência 1,
construir significados para os números naturais inteiros, racionais e reais, temos as seguintes habilidades propostas. Habilidade 1. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, naturais, inteiros, racionais ou reais. Na habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Na habilidade 3, resolver situações-problema envolvendo conhecimentos numéricos. A habilidade 4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. A habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. As questões do Enem são elaboradas para avaliação das habilidades contidas numa competência específica, como veremos nos exemplos seguintes. Neste primeiro exemplo, temos uma questão aplicada no ano de 2010. Temos essa questão para analisar. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é: analisando essa questão, temos que a competência da matriz de referência correspondente a esta questão é a primeira: construir significados para os números naturais inteiros, racionais e reais. O eixo de conteúdo dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio é álgebra, números e operações. Esta questão não possui interdisciplinaridade, ou seja, não faz relação com outras disciplinas. Em relação à contextualização, percebemos que está muito bem contextualizada, pois trata de uma questão do cotidiano escolar relacionada à utilização do quadro de giz na sala de aula. As questões do Enem possuem disponível a análise de cada questão, apresentando o porquê da alternativa certa e errada. Outro exemplo é uma questão aplicada no ano de 2010. Em uma reserva florestal, existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta? Analisando essa questão, temos que a competência da matriz de referência correspondente à questão é 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para as medidas, determinação de amostra e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Esta questão possui interdisciplinaridade, pois ela está relacionada com a disciplina de biologia e também contextualizada por tratar de várias espécies de animais. Outro exemplo também da prova do Enem aplicada em 2010, um pintor dispõe de 35 litros de tinta vermelha e de 30 litros de tinta branca. Ele deseja misturar essas tintas na proporção de 5 litros de tinta vermelha para cada 3 litros de tinta branca para obter um tom de tinta mais claro. Para obter o maior volume possível de tinta misturada, ele deverá utilizar toda a tinta disponível de uma das cores e sobrará uma certa quantidade de tinta da outra cor. Quantos litros de tinta sobrarão sem serem misturados? Analisando essa questão, temos que a competência da matriz de referência correspondente a essa questão é a 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
Não existe interdisciplinaridade nessa questão. A contextualização está presente, pois a questão trata da mistura de tinta. Conforme os resultados do último SAEB, o ensino médio brasileiro apresenta muita deficiência quanto à aprendizagem dos alunos em língua portuguesa e matemática. Embora nosso estudo tenha trazido para a discussão da formação de vocês licenciandos em matemática os documentos oficiais vigentes e também o desenho do Enem até então em vigência, certamente será necessário que você se atualize quanto à discussão sobre a reforma do ensino médio, em particular da área de matemática. Bons estudos e até breve!